Hoje é quarta-feira, dia 15 de janeiro de 2020. Claro, tô aqui no Coca-Tech, seu programa mais que diário sobre tecnologia. E no episódio de hoje, promessa da década, cyborgização, venda de PCs e muito mais. Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias. Coca-Tech, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação: Gustavo Faria. Sobre o modo Pro / economia de energia do Mac, o Coca sempre preciso, Anderson Silva, lembrou do G Suite. Eu vou deixar lá no Dojo, vou opinar também no @CocaTechPod, lá no Telegram, do G Suite, que trava a GPU, como travar o Turbo Boost, como você travar o Hyperthread, até por segurança, questão de meltdown, Spectre da vida, controle de ventoinha, onde você perde um pouquinho de potência, mas fica com uma dissipação térmica melhor e um pouquinho a mais de bateria. Quando eu mexi com, vou chamar aqui esse modo de economia de energia, isso foi lá em 2011, tirando a questão de segurança de Spectre Meltdown. A percepção que eu tive foi exatamente essa. Você tem um trabalhão e faz uma troca marginal. Perde um pouquinho de potência e ganha um pouquinho de bateria. Bateria nem foi, claro, naquele momento tinha um quê de curiosidade, mas o que instigou a curiosidade, aliás, até tô querendo fazer uns desafios exatamente por isso, né? Pensar em coisas, sei lá, executar tal tarefa, deixar uma semana, deixar de usar o Mac, claro, para as coisas onde isso é possível, fazer do iPad a máquina principal por uma semana, porque acaba que o meu jeitão de usar as coisas é mais ou menos o mesmo jeitão, tem 10 anos, ou pensando nisso, vou bolar alguma coisa assim. E quando eu mexi nisso em 2011, o que me motivou foi a quentura. Eu tava era uma época onde você tinha a ponte norte junto da ponte sul, que esquentava demais, que fazia com que a solda da GPU se desfizesse. Tinha o tal do rebolling, tinha aquele, hoje mudou a arquitetura de ponte norte e ponte sul, separaram na verdade. A ideia de colocar junto foi meio idiota, porque uma aquece demais e a outra é sensível de alguma maneira a esse calor. Separaram, nunca mais teve esse tipo de problema, nunca mais teve que fazer o rebolling, e era exatamente isso que me preocupava. Eu sentia que aquecia demais. No final das contas, eu não tô nem aí pra bateria, tô disposto sim a gastar bateria, o que eu quero é potência, eu uso essa potência, às vezes tem que lidar com arquivos grandes de 5, 10 gigas, não tô falando de Coca-Tech, não tô falando de renderizar um vídeo, tô falando de desenvolvimento, e fazer o upload desses 10 gigas por uma nuvem para processar, melhor processar local. Então eu acabo sim usando toda a CPU, eu quero poder de fogo, aceito gastar um pouquinho mais de bateria nessa situação, mas não é sempre. Tem momentos que eu tô ali no modo máquina de escrever, poderia ser mais contido com o consumo de energia. Notícias. Coca-Tech. Vou destacar nessa terça-feira o crescimento do mercado de PCs, coisa que a gente não via desde 2011, isso porque Windows 7, atualização de hardware, incentivou, não o consumidor, incentivou as empresas a atualizarem o hardware para sair do Windows 7 para atualizar para o novo Windows. A venda bruta de Macs em si diminuiu um pouquinho, 3%, no quarto trimestre de 2018 foram 5,4 milhões de unidades, nesse último trimestre 5,3. Isso é algo que tende a não se repetir, talvez ali mais um trimestrinho, mas encerrando esse ciclo de atualização de Windows, volta a ser o que era antes. O crescimento como um todo também não foi nada gigantesco, diga-se. Você teve um aumento aí no total de 5%. Vai depender um pouco da empresa, da metodologia, mas arredonda aí 5% no todo, tirando aí quem perdeu o mercado, quem ganhou. Destaque para Dell, HP e Lenovo. Dell um aumento na casa de 10, 12%, HP e Lenovo na casa de 5, 7%. A Microsoft não fala muito disso, mas até onde eu vi, iniciozinho do ano, você ainda conseguia atualizar do Windows 7 para o Windows 10. Tinha aquela atualização gratuita. A Microsoft falou que era por um tempo, mas ainda tá rolando. Se for o seu caso, dá uma espiada, pode ser interessante. Isso então, qual que significa que eu consigo pegar essa última atualização do Windows 10, corrigindo a falha que a NSA descobriu. Aliás, é caretagem da Microsoft, né? Descobriu a falha, mas só corrigiu no Windows 10. Então, você vai pegar a atualização. 2, essa falha
falha especificamente é do Windows 10, ou seja, não afeta o Windows 7. É o Windows 10, o Server 2016 e o 2019. Você consegue fazer com que o malware ele pareça um software legítimo. Então não tem essa correção no Windows 7. Saiu agora a última atualização porque o Windows 7 não possui essa falha. Primeiro foi o FBI reclamando da Apple na questão do desbloqueio do iPhone, depois o ministro da Justiça americano e agora o seu Donald Trump. E bom, eles estão fazendo o papel deles. Assim como aqui no Brasil, o Moro, por exemplo, ele queria colocar no esquema de registro telefônico todo a mensageria, ou seja, pegando também o WhatsApp. Os sistemas de informática acabou não passando. É um pouco daquilo que eu estava comentando ontem, que quem tem que decidir são os especialistas, porque eles entendem do processo. E talvez até por isso que você entenda, né? Quem é que fazem as leis, né? Eles são extremamente, vou chamar aqui de condescendente com eles próprios. E saem legislando, saem criando leis para os outros, muitas das vezes sem ouvir os outros, sem ouvir a preferência dos outros. Talvez no caso do pacote anticrime tem até um pouco disso. Não, os caras vão espiar aqui o WhatsApp. Aliás, o grampo telefônico, ele é algo usado como última medida. Você pede um grampo telefônico, isso falando juridicamente, quando você esgotou todas as outras chances, é um último recurso. E o WhatsApp, ele funciona um pouco assim, não de bloqueio de aparelho, é um último recurso, que obviamente também é o caso do desbloqueio de iPhone. Acaba que, para efeitos práticos, o grampo telefônico rola em paralelo, rola o malware para pegar o WhatsApp e coisas do tipo, mas não para usar como prova, muito mais como recurso para fazer a coleta de provas. Descobrem lá, então vai ter entrega não sei o que lá, tal dia, vamos aparecer lá. Às vezes tem que criar um motivo provável, sei lá como é que é o nome. Pede para alguém ligar, fazer uma denúncia anônima, e a partir dessa denúncia anônima que veio através de um grampo telefônico, executam a operação e fazem, sei lá, a apreensão. No caso específico do iPhone, eles como políticos estão fazendo a parte dele, ainda que o FBI, para esse caso, do primeiro iPhone, não vi o outro, tenha ferramentas para desbloqueio. A questão é, como o Nadella colocou, privacidade e segurança pública. A polícia está perseguindo um criminoso e aí tem um civil ferido. A prioridade é o civil ferido, não o criminoso. Criminoso a gente pega depois. A privacidade aqui nesse caso faz vezes do civil ferido. Claro que é uma analogia tosca, porque você também pode colocar esse mesmo exemplo e falar, ó, tá todo mundo aqui usando arma, foi a arma que causou essa treta, então vamos banir as armas. O que faria vezes de backdoor, de colocar o backdoor. No final das contas, é isso que está sendo discutido. Parece que o entendimento até, olha, o grampo telefônico é para ser usado em último caso, você que se reinvente. Então parece que esse até é um entendimento jurídico. Do ponto de vista de consumidor, eu prefiro não ter backdoor, eu prefiro ter a privacidade, ainda que backdoor existam, mas isso é uma outra história. Falha sempre vai existir, porque você não tem garantias que esse backdoor não vai cair em mãos erradas. E é aquilo da proporção. É um backdoor conectado, é um backdoor de internet, aquilo que a gente estava comentando de fita cassete versus pirataria de música. Mundo conectado são outras regras. Lá nos Estados Unidos fizeram uma análise na questão do SIM swap e olha, é extremamente fácil você fazer um SIM swap, você roubar o SIM de uma outra pessoa, mesmo que você não tenha autenticação. E ainda deram um passinho a mais. Pegaram 140 sites que usam verificação em 2 passos e 10% deles, um pouquinho mais, 17 desses sites, você conseguia bypassar a verificação em 2 passos com o SIM swap. SIM swap é um problema, ponto. Agora, eu achei que bypassar a verificação em 2 passos de posse do chip fosse não exatamente mais fácil, mas, sei lá, em 140 sites pegaria bem mais do que 17. Gostei desse número, me senti levemente mais seguro. Outra bacana da Microsoft vai largar um botzinho para ficar de olho nas mensagens, no chat do Xbox, para identificar se tem algum adulto abusando de crianças. Site de relacionamento. Não vou dizer vazando dado, muito mais cara de vendendo dado. Orientação sexual, religiosa, política, localização. Você acaba cedendo a sua localização. Mas tem que saber quem tá perto de você para esses aplicativos de relacionamento, e isso vai para terceiros. Eles foram parar em 135 outras empresas. E aí, né, vira bagunça, sabe-se lá aonde vai parar. Obviamente, isso é contra a GDPR. Esse estudo foi na Noruega. Provavelmente vai rolar uma multinha GDPR. Mac Pro agora conta com a versão hack. É igualzinho o Mac Pro que a gente tem em ralador de queijo. Mesmo queijo, mesmo tudo. A diferença é que em vez de ter a orientação vertical com os pezinhos, ou o encaixe com as rodinhas, ele é orientação horizontal com trilhos na lateral para você colocar em rack, que é mais apropriado para servidores. Ventilação é a mesma, furação, aquele jeitão de ralador de queijo.
queijo, só que a mesma configuração, mesmo tudo, só que deitado. Vai ter, obviamente, umas diferençazinhas. O botão de power agora fica nessa frente para facilitar o acesso, mas é essencialmente o mesmo. Saiu mais uma leva de betas, iOS, iPadOS, macOS, watchOS, tvOS. Ano começando, né? Já tava até com saudade de betas. Quase um mês, né? Enfim, voltando das férias. Eu ainda tenho mais uma semaninha de férias, ainda tô aqui meia boca voltando. Agora, nessa leva de betas, não percebi nada muito significativo, não. Nos papinhos de iPhone, o iPhone 12, que vai ter 6 GB de RAM, que vai ter uma versão com 5.4 polegadas, que é o tamanho do iPhone 8. Um dado curioso, aumentou a venda de PCs, mas não aumentou a venda de smartphones. E, obviamente, quando a gente tiver um iPhone com 5G, a gente também vai ter um iPad com 5G. Mais um salvo pelo Apple Watch, taquicardia, dessa vez uma youtuber australiana. Eu gosto sempre de comentar essas histórias, essa parte de saúde. Também é legal, a pessoa foi, bateu de carro e conseguiu chamar socorro através da Siri ou a voz, também é legal. Mas aqui a gente tá falando de uma outra categoria, um monitoramento em tempo real da saúde. É uma nova categoria de um novo dispositivo. De rede social, seu Zuck, que fazia as promessas de ano, não, meu objetivo de ano vai ser esse aqui, vai ser esse outro. 2 anos seguidos, vou consertar o Facebook esse ano. Ele falou, quer saber, acho que é melhor fazer de década em década. E fez aonde ele quer estar em 2030, ter objetivos mais a longo prazo. Falou que não é a plataforma que tem que ter controle sobre liberdade de expressão, quem tem que definir os assuntos que tem que ser tratados, as decisões importantes da democracia, não pode vir do Facebook. Concordo com ele, acho que é muito poder pro Facebook, mas com isso também ele dá um migué, né? Ele dá um perdido na sua própria responsabilidade. Não pode se eximir da responsabilidade, tem que ajudar dentro do possível, mas sim, tem que ser um reflexo da sociedade. Falou das microcomunidades, pequenas comunidades, ajudar pequenos negócios a vender, seja pelo Instagram, seja pelo WhatsApp, envio, transferência de dinheiro pelo WhatsApp. O WhatsApp vai crescer bastante ainda nos próximos 5 anos. O Telegram, aliás, falou sobre essa questão de grana, que por hora não vai associar o Telegram com a sua criptomoeda. Vai ficar em separado por hora. Outra coisa que também falou o Zuck é que em algum momento da década a gente vai ter a realidade aumentada. Boa parte da década, sim, nossa principal interação com tecnologia vai ser através do smartphone, mas em algum momento da década aparece um dispositivo de realidade aumentada, o que provavelmente vai ser o novo grande produto, o novo grande salto, onde o smartphone ele deixa de ser um anexo ao corpo e passa de fato a ser um vestível. E a partir daí o início da cyborgização. TikTok, né, você sabe, fazendo um baita sucesso, um dos aplicativos mais baixados desse trimestre, junto com o Disney Plus. O Facebook, para chegar junto, quer lançar a sua versão de TikTok, o Laço, na Índia, já está disponível nos Estados Unidos e México desde 2018. Não diria que não está fazendo lá muito sucesso. Você tem, especificamente aqui no Brasil, o Cenas. O Cenas é exclusivo do Brasil. Você consegue gravar, é o padrão TikTok. Você consegue gravar uma sequência de vídeos curtos. Provavelmente isso deve expandir para o mundo todo e fazer mais sucesso do que o Laço. A gente não quer mais um aplicativo Facebook. De Instagram, mais efeitos no Boomerang. Tem o novo Slow-Motion, Echo, Duo. Instagram também tá testando, tá trazendo DM para web, para você responder no desktop. O Instagram também removeu algumas publicações de apoio à questão iraniana, que é entendível, porque existe um bloqueio, Estados Unidos e Irã, não tem App Store no Irã. Você chega nos Estados Unidos, vai comprar alguma coisa e aí mostra o passaporte iraniano. Você não pode comprar, em tese. Você tem as sanções, como tem também na Venezuela. Aliás, o Twitter, ele andou travando algumas contas do governo venezuelano. Do Maduro, conta oficial, não. Mas de algumas contas do governo, por violação de regras, algumas já foram restabelecidas. Spotify, na questão dos anúncios políticos, falou que vai segurar. Disse que ele não tem condições de validar responsavelmente o conteúdo, então não vai rolar anúncio político. Outra coisa que eu achei curiosa, a Sharon Stone criou uma conta no Bumble, um site de relacionamento, e acharam que era fake e cancelaram a conta. Quem assistiu Dois Papas viu que tem uma cena mais ou menos assim. E aproveito, lembro, Dois Papas é do Fernando Meirelles, concorrendo ao Oscar, Netflix. Eu palpitaria que a gente nunca teve tamanha produção, tamanha qualidade técnica num filme de presença brasileira. De universo Google, Motorola Razr dobrável, já tem caixinha pipocando por aí, prestes a ser vendido. Também já pintando fotinha do Razr da Samsung. Próximo Galaxy S deve ser S20. Apareceu uma fotinha com o boot, mostrando S20 Plus. Huawei na Mobile
Mobile World Congress deve mostrar o Mate X S, a evolução do Mate X, melhorando a dobradiça, pequenas melhorias, e pro final do ano o Mate X2, também rolando papinhos de como seria o Pixel 4a, a versão mais econômica do Pixel 4, câmera simples na traseira e na frente uma tela com furo para câmera frontal. Uma coisa que eu acho que a gente vai ver nessa Mobile World Congress é smartphone com tela tripla, um dispositivo com 2 dobradiças. De Google, ele falou, tá bom, no Chrome vai travar o cookie de terceiros, pressão de Mozilla, o Guest Mode no Google Home, que permitia que qualquer pessoa mandasse um áudio, bastando digitar um código de pareamento, usava frequência ultrassônica, então você não precisava estar no mesmo Wi-Fi, foi descontinuado, não tem mais essa opção. No YouTube, para iOS, você tem uns filtros para os canais que você assina, o que saiu hoje, o que você não assistiu, o que você tem que continuar assistindo, já deve pintar no Android também. Parte de jogos, 3 streamers do Twitch agora estão no YouTube. Seu Elon Musk todo felizão porque a Tesla hoje vale mais do que a soma da GM e Ford, e olha que elas vendem 20, 30 vezes mais do que a Tesla. Outra também de seu Elon Musk bem espirituoso, o vidro quebrado do Cybertruck agora virou uma camisa vendida pela Tesla, $45. Rappi, né, que eu falei que não via muito futuro, 50% do faturamento da Rappi é em São Paulo. Parece que a Rappi se achou em São Paulo. Tá tomando um processo porque teriam coisas da ex-empresa. O fundador da Rappi tinha uma outra empresa e acabou levando algumas coisas pra Rappi, um aplicativo dessa outra empresa que foi desenvolvido, um aplicativo à la Rappi, mas nunca foi pra frente. Você sabe como é que são essas brigas. E pra finalizar, registrar mais umas coisinhas. Sony disse que não vai participar da próxima E3, não é lugar pro PlayStation 5, né? Vou fazer meu anúncio sozinho mais tarde, mais pro fim do ano. E Coca tem teletransporte quântico. Então, esse teletransporte quântico, que sim é uma aberração, é mais rápido do que a velocidade da luz, é o enrolei a língua, emaranhamento quântico, onde tudo aquilo que você faz com uma partícula acontece com a outra. E com isso você consegue comunicação de dados, transferir dados em tempo zero, de fato. E já estão conseguindo fazer isso em chips, já é algo ali para os computadores quânticos. Conseguiram fazer, ainda a nível de pesquisa, mini robozinhos programáveis de células tronco de sapo, um ser vivo que você programa, ele não consegue se reproduzir, fizeram essa limitação, mas com isso você consegue transportar remédio para um lugar específico dentro do corpo humano, você consegue soltar no mar para fazer coleta de óleo ou qualquer coisa, tempo de vida de 1 a 2 semanas e totalmente biodegradável. O nome desses robozinhos são os Xenobots. A estação brasileira na Antártida, Comandante Ferraz, ia ser reinaugurada, mas mau tempo impediu a reinauguração. Pegou fogo em 2012 e fizeram a China que está reconstruindo. Desde 2017 eram 5 laboratórios, agora 17 laboratórios. A reinauguração ia contar com a presença do vice-presidente Mourão, mas ele não conseguiu chegar, então adiaram a reinauguração. Bacana, tá de volta. Ela vai ser completa em 2022. E Roger Scruton, Requiescat, empate.